Meus caros amigos e amigas, que prazer falar com vocês. Eu sou o professor Glebe Prete, criador do curso Jus Expert Grafotécnico. Sou advogado e perito judicial há mais de 10 anos. E nessa série de vídeos eu estou te explicando, né, gente, como se tornar um perito judicial e trabalhar para a justiça sem precisar prestar concurso. E ainda receber R$ 12.000 por mês trabalhando 10 horas por semana em média. Hoje você vai ter acesso ao segundo vídeo desta aula aqui, deste workshop, em que eu vou te explicar como você deve fazer assim, sua proposta de honorários e o porquê de ser um perito judicial é muito atrativo. Não pelos grandes ganhos financeiros, pessoal, mas também pela parte profissional e pessoal. Mas antes, eu quero agradecer as inúmeras perguntas que me fizeram sobre a aula passada. Eu procurei responder a todos da melhor forma. Estou certo, gente, que assistindo esse vídeo, muitas dúvidas que vocês mandaram também serão respondidas sem dúvida nenhuma, tá? Bom, no vídeo da aula anterior eu expliquei que o curso de formação de peritos judiciais é destinado aos profissionais das mais variadas áreas acadêmicas que desejam prestar serviços para a justiça como perito. Então, se você é um profissional liberal, recém-formado, empregado de empresa geral, empresário ou até mesmo aposentado, você poderá ser um perito grafotécnico. Bom, para atuar como perito judicial não é necessário prestar concurso público, nem ter curso superior ou realizar uma pós-graduação, tampouco estar vinculado a uma instituição ou algum órgão de classe ou emprego oficial. Não precisa disso, gente. Ser perito judicial é muito atrativo se você procura uma segurança extra, uma outra atividade profissional paralela, ou se deseja aumentar o seu leque de serviços. Isso porque a perícia judicial tem entre as suas principais características a flexibilidade de lugar e de horário para você executar a sua tarefa, já que os prazos são relativamente extensos para a entrega de um laudo, uma vez que não se admite pressões sobre o trabalho de nós peritos. Essa característica, gente, são pouquíssimas encontradas em outras profissões. Veja, que não te dão essa flexibilidade e liberdade para trabalhar. Pensa bem, quantas vezes você já foi coagido no seu trabalho? O perito judicial, gente, ele é um auxiliar de justiça e, consequentemente, do próprio juiz. E a legislação os compara aos peritos, em algumas situações, ao servidor público concursado, atribuindo-o, inclusive, à fé pública, que é o crédito que se deve dar a documentos emanados de autoridades públicas ou serventuários da justiça, em virtude de sua função ou do seu exercício. Para o desempenho da sua função, o perito judicial ele tem total autonomia em nome da justiça, pois podem se valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder de outras pessoas, das partes, de terceiros ou até mesmo em repartição pública. Bem como, gente, instruir o laudo com coletas de materiais, desenhos, fotografias ou outros elementos que o perito achar necessário ao esclarecimento do objeto da perícia. É o que dispõe o artigo 473, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Esse aqui. Assim, gente, o laudo técnico escrito e assinado pessoalmente pelo perito, ele vira uma prova e passa a ser uma das peças mais importantes que compõem um processo judicial. E normalmente tem um prazo mínimo para sua entrega de 30 dias, ou seja, o perito trabalha tranquilo. Já a perícia grafotécnica, gente, é a especialidade voltada para análise de documentos e assinaturas, a fim de desvendar crimes como assinaturas fraudulentas, em cheques, atestados médicos e qualquer documento supostamente alterado. Então, o perito grafotécnico que for chamado pela justiça
pode sim oferecer laudos técnicos em processos das justiças estaduais, federais, até como do trabalho, nos quais, gente, podem estar envolvidos pessoas físicas, pessoas jurídicas ou órgãos públicos. Como a atividade, gente, de perito, ela não exige exclusividade, a possibilidade do profissional de estar empregado ou ter outras atividades e realizar perícias durante o seu tempo disponível, ou até mesmo recusar algumas perícias, se você não estiver com tempo disponível. Por outro lado, o caráter da função e a importância que se reveste provocam grande interesse e honram o profissional nomeado perito. Ser perito, gente, é uma profissão que exige respeito, pois é um serviço essencial à sociedade, no sentido de elucidar e suprimir um crime e garantir a proteção de um inocente. O trabalho do perito, ele tem uma rotina simples e, devido às características do encargo da profissão, no começo você consegue algumas nomeações para o juiz te conhecer e você mostrar um bom trabalho. Essas nomeações, pessoal, serão cada vez maiores e você poderá viver somente realizando perícias e controlando o seu tempo entre o lazer, trabalho e família. É por isso, trata-se de uma especialização que vem sendo procurado pelas pessoas com formação em direito, pedagogia, arquitetura, engenharia, corretor de imóveis, dentre outras profissões, gente, nos últimos anos aqui no Brasil. O trabalho, ele é bem remunerado e geralmente cabe adiantamento de honorários, quando solicitado na devida forma, em que te ensinarei a partir de agora. Vamos lá. São estimados de R$ 2.800 a R$ 3.500 por dia de trabalho na justiça paga, já que um laudo de uma assinatura simples leva em torno de 8 a 10 horas para ser realizado. E depois que você tiver o volume de apenas 4 trabalhos por mês, a média mensal de ganho é de R$ 12.000. E eu vou te provar isso te mostrando algumas decisões judiciais agora. Veja essa decisão em que o TJ São Paulo confirmou em R$ 4.000 os honorários de perito grafotécnico. Bom, né? Agora veja que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles também seguem o mesmo padrão de valor. Veja. Mas tem casos em que o valor é ainda maior, como nesta decisão em que o TJ São Paulo achou o valor de R$ 8.000 excessivo e reduziu para 5.000, com a possibilidade de ser complementado posteriormente. E se vocês viram o vídeo de ontem, eu mostrei decisões ainda maiores, com honorários de R$ 18.000 confirmados pelo TJ São Paulo. E nas próximas aulas, eu vou te mostrar, gente, alunos nossos que faturam entre 20 a 80 mil reais em apenas um único processo. E mesmo quando há caso de justiça gratuita, em que os valores dos honorários são mais baixos, você tem uma maneira totalmente legal, dentro da lei, de equiparar os ganhos da justiça gratuita com os honorários da justiça paga. Agora eu vou te ensinar como propor esses valores. Primeiramente, você deve saber que, de acordo com o artigo 465 do Código de Processo Civil, após você dar o aceite à sua nomeação, você tem 5 dias para apresentar a sua proposta de honorários ao juiz. Só que é muito importante que essa proposta seja fundamentada. Entretanto, o que eu quase sempre vejo por aí é perito pedindo valor acima da média, sem nem mesmo explicar ao juiz o porquê. Ou aquele perito fica inerte com o valor abaixo, sabe, muito baixo do mercado, em que caso da justiça gratuita. Gente, estão errados. Então, o que você tem que fazer? Na sua proposta de honorários, você tem que especificar cada etapa a ser realizada e seus custos, que você deve calcular pelas horas de trabalho. Então você coloca em sua proposta de honorários quantas horas você quer gastar na análise documental.
Quantas horas na análise técnica da assinatura, na elaboração do laudo, nas respostas aos quesitos, em eventual horas com deslocamento, custos com eventuais equipes técnicas de apoio, dentre outras despesas. Você não paga do seu bolso, gente, você cobra isso. Esse é o jeito correto de fazer uma proposta de honorário. Senão o juiz não tem argumento para fundamentar as suas decisões nos valores dos honorários propostos. E ele só pode majorar, ou seja, aumentar o honorário tabelado e jurisprudenciado se você fundamentar, meu caro. Olha o que diz o parágrafo 4º da resolução 232 de 2016. O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 vezes, desde que de forma fundamentada. É isso que eu estou falando. E da forma que eu ensino no curso, fica fácil propor os honorários, gente, de forma correta. Porque eu já te dou um modelo pronto de petição de honorário, com toda a fundamentação, bem como todas as leis e resoluções. Veja, por exemplo, o caso da nossa aluna Vânia, que em sua primeira nomeação, o juiz ia arbitrar para ela o valor, gente, somente R$300 de honorários, só porque era processo de justiça gratuita. Mas ela seguiu os nossos ensinamentos e o juiz fixou os honorários em R$1.221, que já estão garantidos para ela, mesmo sendo justiça gratuita. E ainda ela vai poder requerer ao juiz que estes honorários sejam complementados para chegar ao valor da justiça paga, caso a parte que perdeu a ação não for beneficiária da assistência judiciária. E mesmo que a parte perdedora for beneficiária da justiça gratuita, ainda assim ela poderá requerer o complemento dos honorários através de certidão contra a União Federal. São essas dicas valiosas que eu passo, né, e gosto de ensinar, porque realmente é o que faz a diferença para os meus alunos e para o meu curso. Então, graças aos excelentes ganhos propostos aos peritos grafotécnicos, hoje essa é a profissão que vem chamando a atenção de pessoas antenadas, que tiveram essa chance de conhecer um pouco dessa profissão. Mas muitos não têm acesso a essa informação. E somente quem está acompanhando as minhas aulas é que irão saber como ter acesso ao processo, o passo a passo, até a sua nomeação e recebimento. Assim, seguindo o meu treinamento à risca, e em pouco tempo você terá, gente, a segurança financeira e profissional que tanto busca. Mas nessa aula, eu também quero te mostrar e explicar como funciona a caneta esferográfica, como ela deixa rastros numa superfície. Vamos lá. As canetas esferográficas são um tipo de caneta cuja tinta envolve justamente uma esfera rolante que desliza sobre a superfície que está se fazendo a escrita, e por isso o nome esferográfica. Veja a esfera deslizando sobre a superfície. Na evolução da caneta, o uso de uma esfera, na ponta, possibilitou a distribuição constante e uniforme da tinta. Como curiosidade, o inventor da primeira caneta esferográfica foi um jornalista húngaro, mas naturalizado argentino, que se chamava László Biró, na década de 30 do século XX, sendo a caneta esferográfica patenteada em 1938. Ele havia percebido, gente, que o tipo de tinta utilizado na impressão em jornais secava rapidamente, deixando o papel seco e livre de borrões. Ele imaginou então, olha a genialidade, criar uma caneta utilizando o mesmo tipo de tinta. Entretanto, a tinta espessa não fluía de forma regular. Foi aí que veio a inovação da esfera. Enquanto a caneta corria pelo documento, a esfera girava no interior do bico, recolhendo a tinta do cartucho e depositando sobre o papel. Paralelamente, a esfera vedava o reservatório, impedindo que a tinta de dentro do tubo vazasse e secasse,
o que poderia provocar o entupimento da caneta. Veja que na esfera da caneta você percebe algumas ranhuras. Essas falhas são chamadas de estrias. Já nesse outro vídeo você vai poder perceber perfeitamente os padrões das estrias. As estrias são uma das peculiaridades das canetas esferográficas e que são fundamentais para você identificar o correto sentido da escrita e da sucessão de movimentos, mostrando a sua formação gráfica. Como a estria é uma característica individual de toda a caneta esferográfica, você vai poder identificar, por exemplo, se um cheque teve o seu valor adulterado com alguém acrescentando um número. Nesse caso, a identificação das estrias mostrará se feita a adição de algum número com alguma outra caneta, sendo da mesma marca, cor e modelo, vai dar diferença. Para fazer uma analogia entre as ciências forense, o exame de identificação de arma de fogo pelo projétil, também chamado de exame de confronto microbalístico, compara o estriamento que são falhas e ranhuras existentes em um projeto questionável, com o estriamento existente com os projetos padrões, colhidos das armas apreendidas. Este exame é muitas vezes capaz de identificar precisamente de que uma arma partiu, dá certo que daquela arma partiu aquele disparo. O estriamento, gente, seria, por exemplo, um exemplo de característica individual, assim como as estrias são características individuais de uma caneta esferográfica. Olha, pessoal, eu já li muitos livros, muitos mesmo, sobre materiais didáticos, sobre perícia grafotécnica. E são apenas alguns, assim, quiçá 2 ou 3 exemplares que somente citam esse tema de estria, mas que são fundamentais para a definição correta do sentido da escrita, aclarando a formação ou gênese gráfica. Agora, com essa riqueza de detalhes e mostrando em vídeo na prática, em nenhum lugar você irá conseguir assistir. É desse jeito diferenciado, prático, que eu quero te passar um treinamento dedicado, passo a passo, onde assim, eu não só explicarei a parte técnica da prática, mas da perícia, mas todas as nuances da profissão, assim como trabalhar nos tribunais e até mesmo como captar clientes. Agora, que você aprendeu sobre a caneta esferográfica, eu quero te lançar um outro desafio, que é exatamente o famoso cruzamento das linhas ou traços, que tem como objetivo conhecer o que foi escrito em primeiro lugar, os acrescentos propriamente dito e as alterações, datas ou valores. A dica aqui é ampliar o ponto de intersecção entre o traço, que pode ser feito pelo zoom do próprio celular ou até mesmo pelo computador. Mas se você tiver uma lupa simples, capaz de identificar qual a linha traçada, bom, gente, e a sequência das demais? É muito legal. Então, se você já participou do desafio anterior, é só clicar no link Edite sua respostas e responda qual foi o primeiro traço nessa sequência de linhas coloridas. E se você ainda não respondeu ao primeiro desafio, eu vou te dar a chance de fazer os 2, agora também. Quem acertar 50% dos desafios irá receber o nosso certificado após o último vídeo, tá certo, gente, do workshop, onde eu revelarei as respostas. E nos próximos vídeos, eu vou te mostrar a oportunidade de como se aprofundar no assunto, com conteúdo avançado, no qual somente quem acompanhar esta série até o final vai receber a possibilidade de todos os detalhes dessa nova oportunidade. Eu sei que muita gente já está interessada em saber como começar a trabalhar como perito, enfim, já que eu tenho a solução completa. Só que não consigo te mostrar tudo aqui, agora, nesse vídeo. Então,
já comece treinando no desafio abaixo. E não se esqueça que quem participou do desafio anterior é só clicar no abaixo no vídeo, edite sua resposta. Queria agradecer, gente, por enquanto, e eu fiz o possível para responder a maior quantidade de perguntas do vídeo anterior. E se você não deixou as suas perguntas, deixe no vídeo abaixo. E eu te espero no próximo vídeo amanhã, dando continuidade e muito mais dicas e conteúdos para você, tá bom? Até amanhã, um abraço.